Oi, sou a Carol Passos. E eu sou a Stephanie Ciola. E esse é o Pós Fácil, um podcast criado por duas amigas que gostam de falar sobre livros. Nós somos jornalistas, estudamos literatura e falamos aqui sobre livros com muito bom humor e zero pretensão. Vem com a gente! Olá, pós-faceiras, pós-faceiros e pós-faceires. Hoje temos a alegria de receber no Pós-Fácil, nessa temporada que já se caminha para o final, a escritora Júlia Dantas. Júlia, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber. Eu conheci o teu trabalho, Ruína e Leveza, por meio de dois amigos, eles estavam lendo numas férias, e aí eles chegaram com esse livro e falaram assim, tu tem que ler esse livro porque tu é muito parecida com a protagonista. Daí quando a pessoa fala isso, eu já penso assim, ai meu Deus. Ou a pessoa quer me dizer alguma coisa e ela não tem coragem, né? Tipo, lê esse livro aqui. Ou, né, a pessoa é muito louca. E no fim, realmente, eu me identifiquei. Porque no fim, tu achou aquelas duas coisas, assim. A pessoa é muito louca e queria te dizer alguma coisa. Sim, e depois eu percebi que realmente tinha a ver comigo, Júlia. Tinha muito a ver comigo, assim, pelo momento que eu tava passando. E achei o livro muito bom. E falei várias vezes desse livro no Pós-Fácil. E é muito legal de receber aqui. Fizer o bingo do Pós-Fácil, vai ter sempre a Carol indicando Ruína e Leveza. Vai ter sempre eu falando a frase culpa cristã, alguma coisa de culpa cristã. Tá no bingo do Pós-Fácil facilmente. Bem-vinda, Júlia. Obrigada, que honra. A gente costuma começar o episódio fazendo uma breve apresentação, né, da pessoa que é convidada. Essa temporada a gente está falando com escritoras e escritores. Então eu vou fazer uma breve leitura aqui da tua mini bio e depois tu complementa como tu achar necessário, tá? Uhum. A Júlia Dantas é jornalista, formada pela Federal do Rio Grande do Sul, mestre em escrita criativa pela PUC do Rio Grande do Sul, onde também fez doutorado na mesma área. Integrou a editora Dublinense. Hoje atua como editora, tradutora, é colunista também de Jornal Zero Hora, tem contos publicados em antologias, é autora do romance Ruína e Leveza, não sei se vocês sabem, pessoal, que foi publicado em 2015. Esse livro foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura e do Prêmio Açorianos de Criação Literária, para ver como a Carol tem razão em indicar tanto ele, né? Também é autora de Sabrina é um Nome Bonito, de 2020, e de Ela se Chama Rodolfo, que foi lançado esse ano. O que mais, Júlia, que você conta sobre você? Bom, primeiro, obrigado por estar aqui. Que honra integrar o bingo do Pós-Fácil. e super feliz de fazer parte dessa temporada. Eu estou ouvindo os episódios e cheio de gente incrível, então me sentindo assim super, nossa, né, erguida a um patamar assim, de escritores muito fodas. Mas acho que a minha mini bio é mais ou menos isso, exceto que eu não escrevo mais na Zero Hora, porque me mandaram embora. Acho que eu de repente fiquei muito mulher e muito de esquerda pro jornal, me mandaram embora. E a gente agora eu também. Pois é coisa que acontece. E agora eu também, eu trabalho com edição, com tradução e com oficina na Balbo, que é uma empresa que eu abri depois que eu terminei o doutorado. E basicamente é isso que eu faço, é disso que eu vivo hoje. Que legal. Você ensina escrita criativa, né? Isso, a gente tem uma oficina, 2 turmas, na verdade, em que as pessoas chegam e vão desenvolvendo seus trabalhos, assim, né? Tem gente ali escrevendo romance, gente escrevendo livro de contos, gente que não sabe o que está fazendo, mas está fazendo alguma coisa. Então, é isso, oficina de criação literária, né? A gente só não trabalha com poesia, porque é todo um outro universo que eu não domino. Até, Júlia, queria falar um pouquinho, começando a falar um pouquinho sobre os seus personagens, né? A protagonista da Ruína, ela é bem diferente do protagonista de Rodolfo, né? E a gente até, ela se chama Rodolfo, acredito que tem 2 personagens muito fortes ali, né? Interagindo. Eu queria saber como que você chega até esses personagens, né, e até mesmo como você chegou nas 2 histórias. É uma pergunta meio ampla, mas eu acho que a construção dos personagens do teu livro, ela é bem completa, assim, são personagens bem humanizados, né, e eu queria saber como que tu chegou neles aí, né. Uhum. Bom, falar primeiro da Sara, então, que é a protagonista do Ruína e Leveza.
que acho que tem muito do que eu vejo, ou enfim, via uns poucos anos atrás na minha geração, que acho que é a nossa geração, não sei se vocês têm meio que a mesma idade que eu, mas acho que sim, né? Eu tô com 37. E era algo que eu via muito nas pessoas dessa nossa idade, né? Assim, que se formaram, enfim, entraram no mercado de trabalho num país que já não existe, né? Mas assim, se formaram num país de pleno emprego, cheio de possibilidades, e tinha um pouco essa cegueira da liberdade total, assim, o que eu faço com a minha vida, já que eu posso fazer tudo, né? E via muita gente que se perdia nisso, como eu acho que a Sarah um pouco se perde, né? E depois, bom, acontecem coisas com ela, né? Ela perde também ali o marido, o emprego, mas acho que ela se vê isso, assim, né? Diante de um mundo que permite tudo, e sem saber o que fazer, faz o que acho que muita gente da nossa geração fez, que é ir viajar, né? E aí ela vai para, enfim, lugares que eu conheço, né? Lugares onde eu morei. E começa ali uma jornada de autodescoberta, que eu acho que é muito ligada à nossa geração, assim, né? Embora enfim, leitoras mais jovens me procuram e dizem que se identificam também, e leitoras muito mais velhas também já me procuraram para dizer que se identificaram, então acho que tem algo aí que perpassa gerações de mulheres, mas eu acho que tem algo que é muito ligado ao nosso tempo, assim, né? Que é essa busca de si, tentando dar conta de viver com alguma alteridade, assim, né? De olhar para o outro e trazer isso para dentro. Acho que é um movimento que ela tenta fazer, né? Trazer todo aquele mundo diferente para dentro dela e ver o que faz sentido, enfim, né? Descobrir qual é o caminho dela. Então, a Sarah é muito um mosaico de pessoas que eu conheço, assim, né? E, claro, de mim também, né? Mas um mosaico de, assim, de Júlia e muitas amigas, ou sei lá, pessoas que eu li também, pessoas que né, de quem eu acompanhava a vida, que surgem, né, nessa mulher dessa idade, desse tempo, nessa época, e as possibilidades que essa época proporcionava. E aí, bom, depois o Ela Se Chama Rodolfo, aí realmente são figuras bem diferentes, eu acho, da Sarah, né? Tem o Murilo e a Francesca, que se corresponde com ele, né? Que demora a aparecer, de fato, no livro, mas as cartas dela aparecem desde o início. E ali eu também tenho essa busca, assim, de conflitos geracionais, porque eu sou muito ligada ao meu tempo, no sentido de que eu não tenho grandes pretensões, assim, de escrever livros eternos, ser lida daqui a 200 anos. Sei lá, não sei, não vou estar viva, não me interessa muito, assim, o que vai acontecer depois que eu não tiver viva. Então eu escrevo para as pessoas que estão vivendo o mundo comigo agora, assim, né? E o Murilo surge também de conflitos que eu vejo muito presentes hoje, que é esse conflito com a masculinidade, né? O que significa ser homem e o que significa descobrir o homem que se quer ser, e aí acho que é algo que eu vejo em amigos meus, e vejo enfim, né, numa geração a nossa e talvez as que vêm depois, sobretudo, né? Embora as gerações mais velhas também claramente sofrem muito com isso, né? E acho que enquanto as gerações mais velhas talvez transformem muito disso em ressentimento, né? Não conseguem mais entender o que é ser homem no mundo de hoje. Acho que as gerações mais novas vão tentando inventar um novo jeito de ser homem. E o Murilo tá aí, assim, né, mais ou menos da nossa idade também, então um pouco preso entre esses dois mundos, assim, né, ele recebeu lições sobre como ser homem e não tá funcionando, e ele precisa achar um outro jeito ali, né, o jeito dele, enfim, de ser quem ele é, né, assim, e aí já depende um pouco de ser homem ou não, né, mas assim, achar um jeito de ser quem ele é. Bom, e a Francesca daí enfim, né, a minha personagem que me permite seguir na América Latina, estando, né, muito fixa em Porto Alegre, assim, né, e Murilo percorrendo Porto Alegre de um lado ao outro, e a Francesca quem me permite trazer esse universo que para mim é muito, enfim, muito rico e muito próximo de mim, assim, né, faz muito parte das minhas referências. Então ela traz todo esse universo latino-americano, né. Legal. A Carol falou que se identifica com a Sarah e eu me identifiquei muito com o Murilo, lendo Ela Se Chama Rodolfo, eu adorei ele, assim. E uma coisa até que agora eu tô ouvindo, assim, né, sobre essa questão da masculinidade, né, que enfim, tá ali no Murilo,
nos últimos anos, assim, eu coloquei meio como meta, não coloquei meio, eu literalmente, assim, quando a gente faz as coisas que a gente quer fazer meta pro ano novo, eu botei que eu ia ler mais autoras mulheres do que homens, porque eu percebia que ainda que eu tivesse buscado mais autoras mulheres, eu ainda lia mais homens do que mulheres. E esse ano agora, 2022, eu acho que é o primeiro que, de fato, tô conseguindo muito, assim. E eu sempre comento isso com a Carol. Às vezes, quando eu vou ler o autor homem, que o protagonista é o homem, eu acho tão desinteressante a história, sabe? Aquele assim, tipo, já não me pega mais, assim, porque, meu Deus, parece tudo tão banal, tão bobo, os dramas deles, assim, eu penso, meu Deus, vive um drama, lá vem, sabe? E aí, eu não consigo mais me envolver, assim. E eu me envolvi muito com o Murilo. E, né, ele é o protagonista do teu livro, ele é o narrador em alguns momentos, né, as cartas e tal que ele escreve. E eu me identifiquei muito com ele, até nessa simplicidade, sabe? De não ser um cara que está lá fazendo uma coisa grandiosa, ou que está vivendo um super drama. Ele só está vivendo, né? E tem o Rodolfo, e tem a Francesca, e tem os outros caras com quem ele se relaciona, as outras pessoas com quem ele se relaciona, e eu achei ele super interessante, um homem bem interessante. Olha, parabéns, Murilo. Bom, teve uma coisa, assim, que eu gostei muito dele, é que ele é bem antissocial, né, que eu acho que foi ali, assim, que ele me pegou muito, assim, na identificação. E tem um trecho que eu separei aqui, que o dia que eu li, acho que eu até mandei um áudio pra Carol, eu ria alto, assim, quando eu cheguei nessa parte, que ele tá contando que ele tá chegando no prédio em que ele mora, e ele tá indo na rua, e ele vê a vizinha vindo lá da outra quadra, assim, e ele começa a pensar que, puta merda, eu vou ter que subir junto com essa vizinha, eu vou ter que interagir com ela, assim. Eu vou ler, tá? Esse trecho, tu me permite, porque, assim, eu achei incrível, tá? Assim, ó. Ele fala, bom, começa assim, avista a vizinha portuguesa se aproximando da outra ponta da quadra. Calcula o quanto precisaria acelerar o passo para conseguir chegar ao prédio, ainda com a possibilidade de fingir que não a viu entrar sozinho. E aí ele faz todo esse mental, né, do que ele precisa fazer para não interagir, e aí ele faz o seguinte: Murilo apalpa os bolsos, para de caminhar, apalpa ofensivamente os bolsos, tira a mochila das costas, abre o zíper de todos os bolsos, suspira mais alto do que seria razoável e dá meia volta. Afasta-se do edifício, balançando a cabeça numa negativa que pretende representar algo como: não acredito que esqueci as chaves, ou não é possível que eu tenha deixado no trabalho aquele documento importante. Agora a revelação, tá? Gente, eu não sei quantas vezes eu já fiz isso na minha vida. Eu faço isso desde que eu me conheço por gente até hoje, desde que eu sou criança. Eu invento mentalmente desculpas para eu não ter que interagir com alguém. E assim, não é só com pessoas que eu não gosto. Às vezes eu faço isso até com gente que eu gosto. Então eu adorei ler isso. Acho que eu nunca tinha, sabe, encontrado essa pessoa. E aí, voltando naquilo... E tu é antissocial e tem um podcast, né? Eu acho fascinante essas coisas. A pessoa diz, eu fujo dos meus vizinhos, mas eu gravo um podcast toda semana. Eu acho que eu sou... Aquilo que acho que a Camila Frander chama de antissocial, que é funcional, né? Eu sou bem funcional, assim, mas eu não sou muito social. E aí, voltando para aquilo que a Carol te perguntou da construção do personagem, sabe? Eu quero saber de onde vem o Murilo, assim, na tua escrita, né? Também vem de pessoas que você conhece, de pessoas da nossa geração, enfim, da onde que ele surge. Sim, também, assim, acho que todos os meus personagens são um pouco um mosaico de gente que eu conheço e de coisas minhas, né, também. Eu não faço isso que ele faz, né, de fugir da pessoa, mas eu penso, e aí penso, não, acho que vai ser meio ridículo, aí eu vou em frente, sabe, mas vem um mini desejo, assim, do tipo, não me preparei para essa interação social, sabe? Mas aí eu sigo, enfim, e aí o personagem, bom, aí ele faz isso que eu não faço, né, assim, ele leva as últimas consequências do que eu na vida real não levo. Então tem coisas ali que são minhas, né, e coisas que eu pego dos outros e tal,
E achei muito engraçado isso que tu falou, né? De ler os livros escritos por homens, com personagens homens, e achar tudo meio banal, desinteressante. E eu acho que um pouco é porque eles... a gente já leu muitos livros escritos por homens, né? É isso. A nossa tendência, se a gente não se cuida, a gente está lendo mais homens que mulheres, né? Porque, enfim, é o que mais aparece na mídia, o que a gente mais vê resenha, sei lá. E é engraçado, né? Porque eu acho que muitos deles acabam se parecendo mesmo, né? Porque eu acho que também os homens estão agora aprendendo a pensar certas coisas sobre as quais eles não precisavam pensar antes, né? E estão sendo confrontados com novos problemas, novos conflitos, e talvez eles ainda não apareçam na literatura, né? Enfim, toda essa questão, né, do que significa ser homem, ou criar filhos, isso é uma coisa que é super rara ainda de se ver na literatura, né? A gente está começando a ver livros que falam muito de maternidade, enfim, né, de ser mãe e ainda querer ser uma mulher e ter uma vida própria, né? E ainda não aparecem muitos livros sobre pais, né? Então, eu não sei, eu acho que tem temas que eles ainda não adentraram muito, assim, né? E que aí, ironicamente, talvez, né, para uma mulher, né, enfim, para mim, né, fica um pouco mais fácil, às vezes, de adentrar isso, porque eu posso inventar, né, já que eu não sou homem, não fui criada como homem, não tenho esse peso, né, eu posso entrar com a imaginação, né, onde eles talvez entrassem, né, teriam chance de entrar com mais profundidade, mas acho que ainda não foram convocados a isso, né, tomara que se sintam convocados em breve. Mas acho que tem essas diferenças, assim. Eu lembrei, a Stephanie, dessa parte, assim, lembrei do Domenico Starnone, né, que ele tem um livro chamado Segredos, que é meio que uma ironização, né, do personagem homem, que é aquele homem intelectual, né, que aquele homem... o livro inteiro é o homem buscando se vingar de uma mulher com quem ele teve um caso, que era muito mais jovem, muito brilhante, né, e é uma ironia tamanha aquele livro, assim, porque ele fica realmente ridicularizando aquele homem. Mas, às vezes, se você lê, por exemplo, se você lê assim, é mais um personagem desse, o homem intelectual que vai lá e dá palestra. Uma mulher muito mais jovem. Que é muito melhor que ele, que tá com a carreira dela e ele acaba envelhecendo ali. Só que ele é irônico, assim, nisso, assim, porque ele joga aquilo, né, assim, olha, isso é ridículo, né? Então, é bem interessante esse livro. Eu gosto bastante dele por causa disso. Eu não li, vou procurar. Ele tem são 3 livros, né? E aí eu só li Os Segredos até agora. Mas é bem bom. E a Tartaruga, né, Júlia? Eu estava até ouvindo hoje, mais cedo, um podcast que eu acho que tu participou da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que tu fala da tartaruga, que as tartarugas são comuns em Porto Alegre. Aqui em Floripa também tem vários lugares que tem tartarugas. Sim, tem uns montes. Mas a tartaruga, tu falou ali, né, que é fácil de carregar e tal. E o Rodolfo, ele é muito expressivo, né, o Rodolfo. Eu amo que ele cria aquela relação. É um animal tão frágil que o Murilo, ele fica tentando não ter aquele vínculo, né? Mas ele sabe da fragilidade e ele acaba se apegando daquela forma, aquela tartaruga. E a forma que os outros personagens vão entrando também na história, também a cidade mesmo, né? Porto Alegre ali, é super legal, assim, como ela vai percorrendo. Mas por que a tartaruga, sabe? Bom, tem isso, né? Tem uma questão prática que precisava ser algo que pudesse ser carregado, né? Então, assim, não dava para ser um gato, um cachorro, é mais difícil, né? E eu sabia que tinha que ser um ser vivo, né? Porque ele tinha que se importar, né? Não podia ser um objeto, tinha que ser um ser vivo com o qual ele sentisse esse impulso irrefreável de cuidar, né? Que é algo que só uma fragilidade nos provoca, né? Agora, bom, me ralei, né? Vou ser obrigado a cuidar desse bichinho aqui e garantir que ele fique bem. E aí isso, né? Bom, então tem que ser um ser vivo,
tem que ser pequeno para poder, né, ficar andando de ônibus para lá e para cá. E aí eu fiquei pensando, né, quais são os bichinhos de estimação, né, que são pequenininhos, assim, né, que alguém poderia ter em casa. E aí aqui tem muita tartaruga mesmo, né, acho que em todos os parques que tem um laguinho tem uma família gigante de tartarugas. E eu não sei se ainda acontece, assim, né, mas quando eu era mais jovem tinha muito uma coisa da pessoa compra uma tartaruguinha para ter de estimação em casa, e aí depois cansa dela, ou ela cresce, ela vai lá e larga nos parques, né? Então acho que elas vêm um pouco daí também. Mas a tartaruga tem todo um simbolismo que também é muito legal, né? É um bicho que existe sei lá, um bicho pré-histórico e que tem chance de viver mais do que nós, né? Então ele tem esse ar de sabedoria, assim, né? De quem nos ultrapassa na vida, assim, e que pode se recolher ali no seu casco. E aí Rodolfo, especificamente, tem essa personalidade de sempre andar para frente, né, em qualquer lugar que ele é largado, começa a caminhar. Mas foi isso, assim, né, uma mistura de recurso narrativo, assim, né, preciso de um bicho que seja assim, assim, assado, e também esse simbolismo que ele traz, que eu acho muito mais interessante do que se fosse, sei lá, uma iguana, um hamster, nada contra, né, enfim. Mas achei que a tartaruga trazia mais carga simbólica, assim, né, para o que ela faz no livro, né? Que tem algo ali de uma sabedoria, né? Que ela, de alguma forma, acaba transmitindo, eu acho, para o Murilo, né? Então, a tartaruga meio que fechou com essas duas necessidades, assim. E eu acho que tem tudo a ver com a leveza que tu traz nesse livro, assim, né? Até literalmente falando, ser uma tartaruga, mas assim, tem uma coisa que as pessoas vivem perguntando pra gente, assim, principalmente nesses 2 últimos anos que estão sendo tão terríveis de viver, que é assim, me indica um livro leve. E eu nunca sei indicar um livro leve, até porque eu leio muito não ficção, né? Daí, porra, né? Tava lá lendo a biografia do Marighella, né? Não tá fácil, né? E aí, quando eu li esse teu livro, eu pensei, tá aí um livro que eu posso indicar. Mas, se eu for resumir ele para as pessoas, se eu for dizer do que ele se trata, talvez não pareça leve. Se eu for dizer, olha, tem o seguinte nesse livro, tem questão de gênero, tem questão de identidade, tem transfobia, tem um monte de coisa ali que não é leve, né? Uhum. Mas o livro é. E aí a impressão que eu tive é que seria muito fácil ele não ser leve. E parece assim que você fica sustentando essa leveza dele, sabe? O tempo todo, ele não sai daquele tom nunca. Tu sustenta aquela leveza dele até o fim, parece que é um esforço mesmo, assim, né? E eu quero saber se é um esforço mesmo. Se em algum momento, enquanto tu estava escrevendo essa história, tu percebeu que ela podia virar um drama, que ela podia virar algo... né? Ela tem um quê de suspense ali muito forte, né, também, porque... tem toda essa aventura aí do Murilo com o Rodolfo, mas como é que é sustentar essa leveza, sabe? Escrevendo um livro. Que bonito isso de sustentar a leveza, né? Eu não tinha pensado nesses termos, assim, mas é uma ideia muito bonita, né? De que a leveza também precisa ser sustentada, né? Ela não fica aí flutuando, e eu acho que é bem por aí mesmo, assim. Existe, sim, um esforço, né? Que acho que é um esforço que tá aí no livro e que acho que pode estar na vida, né? Enfim, eu pelo menos tento fazer na minha, assim, porque senão acho que fica muito difícil viver, né? E bom, como tu mencionou, né? Os últimos anos têm sido especialmente pesados e duros, né? Então eu queria um livro que fosse isso, né? Que fosse leve, mas não raso, né? Que não fosse uma leitura, assim, de tá ali, passei o tempo e passou, né? Agora foi legal, assim. Que ele fosse leve, mas que tivesse temas, enfim, densos, né? Não vou dizer difíceis, porque acho que tem várias coisas ali que não deveriam ser difíceis, né? Por exemplo, toda a questão de gênero é difícil hoje em dia, né? Tomara que daqui a uns anos não seja mais, assim, mas tem um peso ali que é o da nossa sociedade de hoje, né? Que não deveria necessariamente existir. Mas eu buscava isso, né? Assim, tratar de modo profundo, mas com uma leveza que tente apontar para uma convivência possível, assim, né? Uma convivência com os outros e com nós mesmos também, assim, né? Com os nossos próprios dramas e conflitos e traumas do passado, porque todo mundo tem, né? Traumas do passado, e todo mundo tem um lado sombrio e pesado, né? Mas a gente tá aí, né? A gente tem que fazer alguma coisa com isso, né, ao longo dos
80 anos que nos cabem sobre a Terra, enfim, a gente tem que dar um jeito de lidar com isso e carregar isso, né? E acho que tentar sustentar essa leveza é um jeito de tentar carregar um pouco melhor, assim, né? Tentar carregar com, enfim, sem tanto sofrimento e tentando achar as coisas que valem a pena, né? Porque acho que a vida tá aí super difícil esses últimos anos, mas sempre tem coisas que valem a pena, né? Seja as amizades, né? Como o Murilo vai construindo ao longo do livro, ele enfim, né? Ele tem essa grande sorte de que caem no caminho dele vários amigos, né? Várias pessoas que abrem caminhos para ele. E várias outras coisas, acho que, né, valem a pena. E eu queria um livro que lembrasse um pouco disso também, né? De que, tá, é isso aí, né? A gente tá passando por momentos muito difíceis e na vida a gente sempre vai ter muitos momentos difíceis, mas tem coisas que valem a pena e que elas podem ajudar, talvez, a dar leveza pro resto, assim, né? Então, não sei, enfim, fico feliz de ouvir que tu enxergou essa leveza, porque acho que é sinal de que foi dando certo, né? Mas acho que é isso, é um pouco um modo de ver a vida, assim, né? Não por acaso, o meu primeiro livro se chama Ruína e Leveza, e o segundo não fala em leveza, mas muita gente me procura e diz, é um livro leve, né? Assim, tem várias coisas muito sérias, mas é leve, e eu fico feliz com isso, porque enfim, eu acho que é um jeito bom de pensar sobre as coisas, assim, fica um pouco mais fácil de pensar sobre temas densos, senão a gente, sei lá, tende a virar a cara um pouco também, eu acho, né? Tu pode ler esse livro aqui, que vai falar de questões de gênero, traumas e transfobia, a pessoa pensa, acho que eu não tô com cabeça, né? Mas tu diz, tu pode ler esse livro aqui sobre uma tartaruga esquecida, e a pessoa pensa, tá, isso eu posso parar. E aí, de repente, vai lá, né, o livro vai lá e passa a perna, assim, tu achou que era só uma tartaruga? Não, mas eu ia dizer, bem isso. Tu passa a perna mesmo, porque assim, até no título, né, que tu lê ali, ela se chama Rodolfo, aí eu penso, lá vem uma história foda sobre identidade de gênero, que eu vou sofrer. Aí tu começa a ler e, não, Rodolfo é uma tartaruga. Então não vou sofrer, não é sobre identidade de gênero. Aí então tá tudo bem. Então vamos lá, tá suave. Aí Francesca, a infância do Murilo, não, tem isso aqui também. Só que aí você já tá tão envolvida com aquela história, e com o Murilo, e com o Rodolfo, e com o Francesca, e com todo mundo, com a irmã do Murilo, com todo mundo, que foda-se, sabe? Tipo, vamos lá, então eu vou entrar nisso aqui junto, sabe? É muito legal. E é bonito também, né? É um livro bonito, assim. O Ruína e Leveza também tem, né? É bem reflexivo, né? Em alguns pontos. Até o primeiro capítulo mesmo do Ruína e Leveza, assim, você não respira, porque é uma tensão, assim, é uma coisa que você fica por onde vai esse livro também, né? Mas eu acho que no Ela Se Chama Rodolfo, tu fez uma construção da história que, quando chega na parte que a gente vê, entende a história toda, é muito... tem a parte que é triste, tem a questão, né, de debater o luto, mas também é uma beleza, assim, a forma como é bonito, é lindo esse livro. Eu lembro que eu falava, por exemplo, não, leia, é lindo, é lindo, é lindo. É muito bonito, assim, a forma como ela reflete, ou até mesmo as conclusões que o Murilo vai chegando, né, e eu acho também legal que quando ele vai deixar, né, a tartaruga, ele sempre faz uma avaliação do que aquilo ali vai causar para a tartaruga, né, não, essa pessoa eu não vou deixar, porque essa pessoa não vai. E até então era só uma tartaruga que ele queria se livrar, porque aquilo ali estava emperrando a vida dele, né? Ele queria dar seguimento na vida dele, mas ele começou a entender que ele tinha uma conexão ali com aquele serzinho, né? E aí também essas trocas das cartas, acho que é um artifício bem interessante também de manter a gente ali, porque tu fica pensando, meu Deus, quem que é essa mulher que deixou essa tartaruga? A primeira coisa que eu vi, como que uma pessoa é pet friendly? Como que a pessoa deixou a tartaruga? Pessoa sem coração. Alguém chama o SAMU. Luísa Mel. Mas, enfim, assim, eu acho que os dois livros são bem diferentes, assim, né? Eu acho que tu falou assim, que tem a ver, mas eu acho que são bem diferentes.
E eu queria saber quanto tempo que você leva para escrever, assim, o livro, e se você sempre planejou também escrever romances, porque tu escreve contos também, né? Então, como é que tu começou, assim, também nessa história de escrever romance? Quanto tempo que tu leva para escrever? Eu demoro, eu sou devagar. Então, porque na real eu sou devagar porque eu faço pausas, assim, né? Eu escrevo, aí eu deixo parado, aí eu volto, eu penso, não era isso, aí eu reescrevo. Então, nisso, assim, cada livro levou, acho que uns 5 anos, assim, né? Tipo, da primeira palavra até ir pra gráfica, assim, né? Enfim. Mas em grande parte é isso, né? Não é que eu tenha ficado 5 anos escrevendo, é que teve atos aí, nos dois, assim, né? Eu deixo de molho, e aí depois repenso, enfim. Então eu tenho, não sei, um processo de maturação que eu acho que é mais lento do que a média, assim, pelo que eu vejo de outros escritores falarem. Mas não sei, para mim é o que funciona, assim, né? O que me deixa à vontade para uma hora declarar, tá, acho que agora é isso aí, é isso que eu consigo fazer agora, e é o melhor que eu posso nesse momento, é isso aí. E aí os contos entram um pouco nesses hiatos, assim, né, dos romances e tal. Então, o Sabrina, Nome Bonito, né, é um conto que está lá no Contém Drama. Tem uns outros contos avulsos por aí, contos em coletâneas. E eu gosto também de escrever contos, assim, não é uma coisa que eu nunca tive um projeto de livro, de contos, vou reunir todos esses aqui, eles têm uma temática em comum, eles têm algo em comum, então eles acabam sendo mais do momento, assim, né, porque, claro, o conto permite, né, já que é curto, assim, o romance nos acompanha durante tanto tempo, ele acaba sendo, para mim, né, uma coisa mais profunda, eu acho, assim, né, mais, assim, uma fase da vida e não um momento do ano, assim. Mas eu tenho esse processo que acho que é um pouco devagar, assim, né? Ele tem pausas, aí eu reformulo as coisas. Aí eu vou lá, eu coloco um monte de papelzinho na parede, aí eu vou montar. Sobretudo nela se chama Rodolfo, né? Que é todo capítulos pequenininhos e que foi difícil colocar em ordem, assim, né? Criar aquilo que fizesse sentido. Então eu tinha a parede cheia de papelzinho e trocava eles de lugar e achava buracos e tudo isso me leva um pouco de tempo, assim. Eu imagino mesmo, porque tu constrói a história ali, e aí depois até pensei que tu já tivesse, assim, mais ou menos a história, onde ia chegar, já meio na cabeça, assim, quando tu começou a escrever, mas não, tu vai fazendo e depois chega no final, é isso? Não, até o final eu tenho. Me falta, porque eu escrevo fora de ordem também, que eu acho que é algo que possivelmente é um dos fatores que me fazem demorar um pouco mais do que a média. Eu não escrevo em ordem cronológica, né? Então, o final eu já tinha nos dois, eu sabia onde eu ia chegar, mas eu não tinha muita clareza do trajeto, de como chegar lá. Então, essas coisas que ficam faltando, esses buracos, são do meio, assim, né? De ver, não, aqui tem um salto muito grande desse capítulo para esse, aqui não está fazendo sentido. Eu preciso construir uma ponte melhor, coisas assim. Isso nos dois, né? Os dois eu tinha o começo, tinha o fim, e o meio é o que eu vou descobrindo enquanto faço. E você não é que nem a Jarid que escreve e apaga. Que ela nos chocou com essa informação. Chocada, é. Não costumo apagar, assim. Depois, o que eu apago no fim, assim, tá, essa é a versão final. Aí tudo que eu tinha de rascunho anterior, tudo isso eu apago, boto fora, assim. Tem zero rastro. Então, isso eu apago. Mas enquanto eu tô fazendo, eu vou guardando tudo ali, porque justamente pode ser que eu mude de ideia, queira resgatar alguma coisa, então eu deixo lá. Mas depois de pronto, aí sim, aí vai tudo pro lixo. Desapega. E agora você está num momento de escrita, de ato, de não quero saber disso? Agora. Qual é a situação? Eu tenho um romance em andamento, que foi o romance que eu escrevi durante o doutorado, que eu terminei no início do ano passado. A pandemia me confunde um pouco os tempos, mas foi no início do ano passado. E aí ele tá um pouco num hiato, assim, eu tenho escrito uns contos, né, nesse hiato. Mas tem um romance que tá aí, assim, né, encaminhado. Eu defendi, né, uma primeira versão possível, mas eu não tô ainda feliz com ela. Então é algo que eu pretendo retrabalhar, acho que provavelmente virando o ano, assim.
Ai, Enquanto que isso, bom. eu vou escrevendo uns contos que eu não sei aonde vão parar, né? Por enquanto estão aqui, largados no meu computador. Legal, já ficamos ansiosos, né, Carol? Sim. E eu queria também, Queremos. tu não está escrevendo mais na Zero Hora, mas também sobre crônicas. O que tu levava, assim, para as crônicas e também se era difícil escrever, assim, periodicamente, né? A Clarice escrevia crônicas, às vezes ela escrevia coisas que ela dizia, isso aqui é uma crônica, tá? Mas era só porque realmente faltou a criatividade naquele dia, naquela semana. Uhum. Eu escrevia quinzenalmente, assim, e é difícil, porque às vezes realmente tu tem a sensação de que falta assunto, né? Mas, por outro lado, pelo menos para mim, o prazo é uma grande fonte de inspiração, assim, né? Quando vai apertando a hora de entregar, e eram textos curtos também, né? Assim, 3.000, 3.500 caracteres, não é uma super tese, né? Então, o prazo está apertando, achava o que dizer, né? Mas eu tentava buscar coisas muito próximas, assim, do dia a dia, né? Porque tava no jornal, que é já também um veículo, sei lá, um pouco, não sei, um pouco fora do seu tempo em si, né? Uma coisa assim, impressa no papel e tal. Mas então eu achava que fazia sentido que fossem coisas ligadas muito ao momento, né? E o que significa que, enfim, eu falei muito de feminismo, falei muito de política, recebi muito e-mail me xingando, todas essas experiências, assim, né, de quem escreve em jornal. Mas foi muito legal, né, porque também recebia e-mails de gente muito, muito legal, assim, que, não sei, não só que se identificava com aquilo, mas que tentava estabelecer uma conversa, um diálogo real, que contava da sua vida. Então é uma experiência muito boa essa, assim, né, de tu chegar num público que às vezes a literatura talvez não chegue, né? Porque é isso, tem muita gente que ainda assina um jornal, mas que não tem o hábito de ir comprar um livro, né? Enfim, de ler ficção, sobretudo, né? Então, chegava em pessoas que eu acho que eu não teria chegado de outra forma, assim, né? Então, tudo isso foi muito bom, assim. Tanto que fiquei um bom tempo, assim, né? No fim, deu, acho que quase uns 4 anos. Mas é difícil achar assunto a cada 15 dias, porque chega uma hora que tu pensa, acho que eu tô me repetindo, né? Acho que eu não tenho tantas ideias originais, assim, para colocar num espaço que eu achava que merecia uma certa dedicação, né? Justamente porque é um espaço limitado, porque enfim, acho que é um privilégio, tu tá, né, num jornal impresso, tava lá, meia página era minha, né? Então, queria honrar esse espaço, assim, né? E às vezes eu sentia que faltava mesmo, sei lá, faltava cabeça, assim, né? Para achar algo inteligente para dizer que não fosse, sei lá, não fosse algo muito batido, algo muito raso. Uhum. A gente tem pedido, Júlia, para todo mundo que está participando dessa temporada, indicações de livros, de autoras, de autores. E aí, queria saber o que tu recomenda pra gente, o que você tem lido, enfim, se tem alguns nomes que tu gostaria de indicar. O último romance que eu li, achei muito bom, e acho que eu li tarde até, porque acho que todo mundo já leu, que é o da Mariana Carrara, Se Deus Me Chamar, Não Vou. Maravilhoso. Então, li com atraso, mas adorei, achei ótimo, aquela personagem, aquela menina incrível. E acho que tem um livro de contos que vai parecer que eu tô falando só porque é a minha amiga, mas é um livro realmente incrível, que é A Língua da Medusa, da Gabriela Leal, que é aqui de Porto Alegre também. Quer dizer, ela até é do interior, não é de Porto Alegre, mas enfim. Que é um livro muito focado em personagens mulheres, em personagens mães e literatura erótica, e tudo isso ela amarra de um jeito muito inteligente, assim. Então são contos que eu acho muito, muito valiosos, eu acho, assim, para leitoras mulheres, também para os homens, mas acho que sobretudo, assim, né, para leitoras mulheres que querem ver ali umas vivências diferentes. E aí eu lembro, quando tu falou na não ficção, eu pensei no Ailton Krenak, que é acho que um exemplo de não ficção não sim. deprimente, né? Verdade, verdade. Em geral, a não ficção é isso, nos derruba, né? Tu pensa, meu Deus, que buraco é esse que a gente se enfiou. E eu gosto do Krenak porque acho que ele oferece algumas saídas do buraco, né? Ou pelo menos, como ele mesmo nomeou o livro dele, né? Ideias para adiar o fim do mundo, né? Se a gente não impede, pelo menos adia. Então, ele é um cara que eu gosto muito, assim, todos os livros dele. E acho que tem ali uma sabedoria também, que é
que é boa para os nossos tempos. Sabe que legal você falou do Ailton Krenak, eu estava lembrando que eu fui comprando esses livros dele, e o meu irmão mais novo, ele não gosta muito de ler. E ele me pediu esses dias, assim, me traz uns livros aí, mas que tu acha que eu gosto. Ele reclamou que a última vez que eu levei muita coisa muito grossa. E para uma pessoa que já não tem o hábito de ler, tu afasta a pessoa ainda mais, né? Chega lá. E aí eu levei esses do Krenak, e ele amou. E ele tem uma preocupação ambiental, com o meio ambiente muito grande. Então, né, se você lê o Krenak ali, você fica, meu Deus, né? E, inclusive, acho que Ailton Krenak virou voto nessa eleição, hein? Que lá em casa rolou essa transformação da pessoa aí. Rolou. Incrível. Mais um motivo para admirar o Ailton Krenak. Mais um motivo maravilhoso. Sim, Júlia, muito obrigada de novo por ter participado, aceitado o convite para conversar com a gente. Estamos ansiosos aí para ver esse outro livro aí. Eu já coloco um prazo aí. Já que funciona na pressão, né? Boa. E muito legal, assim, né, conversar contigo sobre os teus livros. A gente até, engraçado, a gente tem falado bastante, a gente estava falando bastante com bastante gente de Porto Alegre, né, e Rio Grande do Sul, né, Stephanie, assim, bastante escritores, acho que tem uma cena bem legal aí, né, e espero, né, que Ela Se Chama Rodolfo voe aí, porque esse livro é muito lindo e muito bom. Obrigado, Carol. Obrigado, Gurias. Foi um prazer estar aqui, uma honra estar aqui. Vou contar a historinha que eu estava contando aqui no início, antes da gente gravar, que eu acho que é importante que as pessoas saibam, né? Que eu achava que a Júlia era argentina, gente. Que eu achava que o nome Ruína e Leveza, já que tem um Y ali no meio, era uma coisa que vinha do espanhol, e na minha cabeça a Júlia era argentina. E aí, quando eu fui ler Ela Se Chama Rodolfo, toda ambientada em Porto Alegre, eu pensava, nossa, que interessante essa moça argentina. Contar uma história que se passa em Porto Alegre. Daqui a pouco ela tá em Canasvieiras, né? Não é Balneário Camboriú nem Canasvieiras. Muito bom. Muito bom. Não, é daqui Isso, mesmo. Quando eu voltei a morar aqui, tinha gente que... Eu voltei a morar aqui, tinha passado quase uns 3 anos fora, voltei com sotaque, tinha gente que achava que eu era argentina mesmo. Aí, ó, viu só? Tem alguma coisa. Não foi a primeira. O Hino Leveza se passa no Peru e na Bolívia, né? Tem isso ainda, né? Começa em Porto Alegre, né? Mas se passa... Tem que ler esse livro, Stephanie. Eu tenho. Gente, pra variar, a Carol tá indicando que a gente leia Ruína e Leveza. Vou marcar no bingo aqui. Marca no bingo. Júlia, brigadão, foi um prazer conversar contigo e tenho certeza que a gente tá fechando com chave de essa temporada, assim, tendo você aqui no Pós-Fácil. Muito obrigada. Foi um prazer, Gurias, eu que agradeço. Um beijo. Um beijo aos ouvintes também, obrigada. Até o lançamento do próximo livro. Tá bom. Bom, gente, todos os livros que foram citados nesse episódio, as indicações que a Júlia fez, materiais extras, enfim, vocês vão encontrar na newsletter do Pós-Fácil. Então assinem, né? Tem todos os links nas nossas redes sociais. Também sigam o Pós-Fácil nas redes sociais. E lembrem, se vocês gostaram desse episódio, dessa temporada, que foi baita aí, né, com várias autoras e autores, vocês podem apoiar financeiramente o nosso trabalho. A partir de R$10 por mês, vocês podem nos apoiar por meio do nosso Apoia-se, apoia.se/Pós-Fácil-Podcast. E assim vocês incentivam o jornalismo cultural, a literatura, a educação, e também nos ajudam a pagar pela edição dos episódios, por exemplo, e outros materiais que a gente faz de divulgação do Pós-Fácil. É isso? Fechou, Carol? Fechou. Beijo, gente. Beijo.